Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido e valoroso irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de estarmos outra vez, outro momento, logo no iniciozinho, no finalzinho da madrugada, na verdade já são umas 5, entre 5 e 5h30 da manhã, não sei o horário exato. E é sempre muito gostoso, né? Logo bem no início, a gente levantar e já está com a cabeça focada, né? O coração, vamos dizer assim, direcionado e a mente buscando aprender as coisas do Senhor, pegando direcionamento. É claro, nós temos por hábito já durante a noite fazer uma leitura do capítulo que a gente pretende trabalhar, né? Pretende trabalhar no início da manhã do dia seguinte e a gente utiliza a noite ali para recebermos, por exemplo, um pouquinho mais do próprio Senhor, um pouquinho mais da meditação, para que a gente possa efetivamente tentar dar o máximo de si, né? Tentar explorar dentro do nosso nível de limitação e dentro daquilo que o próprio Pai, por meio do seu Espírito Santo, ele pretende trabalhar com a gente. Nós não temos o domínio pleno da Escritura, somos bastante, vamos dizer assim, até incipientes, né? Bastante incipientes nesse processo. Existem canais aí que têm verdadeiras preciosidades, né, de profundidade da palavra. Mas para você que ainda não mergulhou em nenhum desses canais, de repente está tendo a oportunidade de ouvir aqui, que aqui possa dar o pontapé inicial para que você possa se aprofundar e buscar e viver esse algo precioso e maravilhoso de Deus na tua vida, tá bom? Não tem, os nossos devocionais não suprirá todas as tuas, vamos dizer assim, necessidades de entendimento da palavra, certamente não teremos isso aqui no nosso devocional, mas o nosso devocional ele poderá servir como uma pedra de estímulo, né? Para que você possa conhecer um pouco mais da palavra do Senhor e com isso dividir isso conosco também, né? Quem sabe se no momento seguinte eu não posso estar me alimentando daquilo que o Senhor vai utilizar, vai te servir, né? Para que você possa partilhar com a gente. E esse é o propósito, que você se desperte e mergulhe nesse oceano, nessa profundidade, ou vasculhe esse universo que é a palavra de Deus, esse espaço sideral, essas galáxias do que vem da palavra de Deus. É muito grande, é muito inesgotável, na verdade. A nossa meditação de hoje, no dia 29 de outubro de 2024, 29 de outubro, agora eu acabei de tomar consciência da data, né? Ia até passar em branco, mas Deus é maravilhoso e nos estabeleceu. Hoje é mais uma daquelas datas, vamos dizer assim, fantásticas e de dádivas para a nossa família. 29 de outubro é o dia do aniversário da nossa sobrinha Marília, né? Marília, vamos dizer assim, acredito que seja a segunda na linhagem ali dos netos da minha mãe. Muito especial, muito, vamos dizer assim, tem uma força, uma impetuosidade muito, muito grande, mas por vezes essa força, essa impetuosidade, ela, vamos dizer assim, talvez seja utilizada na medida inadequada, porque não é pesada, não é, vamos dizer assim, equilibrada com a própria palavra de Deus e muito do seu jeito humano, do seu jeito próprio de ser. Mas é uma menina virtuosa, uma menina trabalhadora, uma menina que move, uma menina disposta, né? Disposta, uma jovem mulher, né? Vamos dizer assim, uma jovem mulher, vamos dizer assim, que tem muito a oferecer na obra do Senhor, se realmente mergulhar, né? Se mergulhar para isso, se direcionar para isso, tá certo? Tem muitas virtudes, mas essas virtudes elas só conseguirão, vamos dizer assim, ser plenamente perceptível e brilhará se tiver exatamente na escolha do Senhor, tá bom? Parabéns, Marília, que Deus te abençoe. E de forma atrasada, que eu acabei me lembrando, tomei conhecimento, no dia 27 de outubro também tivemos o aniversário da nossa preciosidade, a Ana Clara. A Ana Clara fez 10 aninhos, uma criança que está aqui ali, está sempre, ela entra nas nossas lives de família para ouvir a palavra do Senhor,
e é muito especial. Minha princesinha, peço perdão por não ter lembrado ao tempo, né? Por ter passado em branco o aniversário de alguém também muito especial, que é você. Você é maravilhosa, te amo também. Te amo também e que você possa continuar crescendo também na palavra de Deus, tá bom? Mas deixando os agradecimentos de lado, o objetivo não é só estar agradecendo, o objetivo é mergulhar na palavra do Senhor e nos inspirarmos. Então a nossa meditação estará no capítulo de Samuel, do primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Estamos caminhando lentamente, estamos chegando ao final do 1 Samuel, capítulo 24, e vamos utilizar o versículo 12 como referência. Diz assim: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Nós temos aqui um estabelecimento interessante, que é o estabelecimento de uma relação conflituosa entre pessoas. Relação conflituosa é algo extremamente desgastante. E quando fala-se conflito, ninguém está inerte, ninguém está livre dessa, vamos dizer assim, dessa possibilidade, ou desse desgaste, ou dessa coisa que efetivamente nos machuca. Conflito. São maridos que têm conflitos intensos com a esposa, são pais e filhos, hein? Nossa, pais e filhos. Eu nesse meu processo de orientação dentro da minha casa, e é um desafio para mim, a sensação que eu tenho é que tanto a esposa quanto os filhos, às vezes, parece que querem fazer exatamente só o que querem. E acabam, vamos dizer assim, meio que desprezando os nossos aconselhamentos, as nossas, vamos dizer assim, os nossos apontamentos para que eles tomem decisões apropriadas. Pior ainda é quando isso se dá em relação à esposa, porque nós somos uma só carne, o homem é sacerdote do lar, o homem é o cabeça da casa, né? O homem, vamos dizer assim, deve dar o direcionamento da casa, mas a mulher é a grande executora, a mulher é a grande, vamos dizer assim, transformadora daquilo que o homem talvez propõe para sua casa, mas não tem a força natural de ser, porque a mulher tem habilidade, a mulher tem destreza, a mulher tem acuidade visual e profundidade emocional, tem muita coisa ali que faz com que ela, vamos dizer assim, transforme o ambiente. E o ambiente, principalmente esse ambiente, se relaciona com filhos, a capacidade de se relacionar com filhos. E a minha mulher, especificamente, apesar de não ter filhos, mas ela faz esse papel de forma esplendorosa e que Deus há de abençoá-la com seus próprios frutos, né? Já que há um desejo muito nesse sentido. A gente só trabalha para que as coisas, dentro desse processo dos desejos, por exemplo, que tem, a gente vai fazendo os apontamentos, qual o caminho que a gente deve seguir, para que esses nossos desejos não sejam centro de conflito. Mas nós temos uma relação aqui muito clara, muito complicada. É a relação de Saul com Davi. Nós já bem sabemos que Saul, por ter sido, por exemplo, rejeitado por Deus na questão de ser rei, na questão de ser, vamos dizer assim, direcionado do Senhor, que o Senhor não estava mais com ele, né? Mas o Senhor não estava mais com ele, mas sim, o Saul foi efetivamente ungido como rei de Israel, assim como o próprio Davi, de forma seguida também, foi ungido rei de Israel, e Saul tem procurado ou tem visto em Davi, tem suspeitado que Davi era aquele homem que, vamos dizer assim, que o Senhor levantou para lhe tomar o reino, ou seja, Davi tornou-se inimigo de Saul, servindo a Saul, sendo prestativo, sendo útil, sendo, vamos dizer assim, sendo material humano precioso e útil, mas a partir do momento que Saul vê o seu reino em risco, para ele nada mais disso importa. Davi deve ser inutilizado. E ele vai e começa aquele processo de perseguição que a gente está vendo. E nesse momento aqui, especificamente, eles estão, quando, no nosso devocional de ontem, quando os filisteus atacaram Israel, Saul teve que deixar a perseguição, que Davi e os seus homens estavam muito próximos da mão do exército de Saul, e eles deixaram, que foi o agir de Deus, e foram retornar para aquela batalha. Mas assim que resolveram o problema, ele retomou novamente, vamos dizer assim, a sua missão principal, o seu direcionamento de vida, aquilo que o movia naquele momento, que era a volta da conquista ou da captura de Davi e a sua morte. E aqui ele pega 3.000 homens, vem
até onde o Davi estava, né, que era no deserto de Engedi. Isso está escrito lá no capítulo 24, versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, voltando Saúl de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Engedi, não sei se é essa a pronúncia, mas estamos assim. E dentro desse contexto, chega um certo momento que Saúl, ele entra numa caverna porque ele está com necessidades fisiológicas. E ele, nessa caverna, ele vai lá e fica. É uma caverna escura, uma caverna, então, que não tem vamos dizer assim, esse ponto de privilégio. E dentro dessa caverna existem pessoas, que são Davi e seus, não vou dizer mais 400 homens, que da última vez era 400, quando de repente virou 600, ou seja, o exército do Senhor a serviço de Davi está só crescendo. E aí, esses homens observam Saúl, e aí começa o grande estímulo, vozes, às vezes de pessoas que estão te acompanhando, que podem te direcionar, podem te indicar você fazer coisas que efetivamente não é a vontade do Senhor. E elas utilizam isso, elas se motivam, elas veem a oportunidade, elas não querem perder a oportunidade, porque elas sabem que aquilo que agora está ali à sua disposição poderia trazer, por exemplo, prejuízo, dano ou a destruição deles próprios. Então, eles automaticamente se verem em vantagem e estimulam Davi a se levantar contra Saúl, porque Saúl ali está numa posição, por exemplo, completamente desfavorável. Agora até Saúl contra 601 homens. E nesse processo, no versículo 4, começa uma orientação, uma motivação. E ele diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi, mansamente cortou a orla do manto de Saúl. Ou seja, Davi nem sequer estava pensando naquilo, mas ele foi motivado, ele foi mobilizado por aqueles homens, por sentimentos daqueles homens, sentimentos inclusive de muito medo, que eles estavam nesse processo e várias vezes eles indicaram que tinham medo. E a partir de agora eles não queriam deixar passar aquela oportunidade. E Davi se aproxima de forma, vamos dizer assim, silenciosa e corta o manto. Não sabemos se Saúl está vestido, levantado roupa, esse tipo de coisa, ou se tinha tirado sua roupa completamente. Mas Davi corta o orla. E quando Saúl sai da caverna, corta. E na hora que ele termina de cortar, o seu coração é constrangido, seu coração entra em conflito, o coração de Davi entra em conflito, porque ele diz assim: pequei, errei contra o meu Senhor, porque agora eu estou me levantando, não só contra o meu Senhor, que é Deus Pai, que é a sua vontade, mas eu estou me levantando exatamente contra o Senhor que ele estabeleceu, o ungido dele, aquele que ele ainda reina por vontade dele, e não sou eu que deverei então destituí-lo, não serei eu que terei tirado, porque o Senhor o colocou como rei e deve ser o Senhor que o colocará. E aí o princípio é muito simples, porque a palavra diz assim, quando a gente vai lá no Novo Testamento, existe quando Pilatos ele diz para Jesus que ele tem poder para lhe libertar, poder, ou seja, poder sobre Jesus. Ele disse: nenhuma autoridade não será dada, nenhuma autoridade teria se não fosse dada dos céus. Ou seja, é o Senhor que estabelece a autoridade, é o Senhor que coloca homens em tronos, em reinos, é o Senhor que coloca homens em liderança e não homens. Quando os homens tomam esse papel, certamente nós teremos um ministério de destruição. Então Davi se conscientiza disso, Davi sofre naquele momento e Davi recua nas suas ações. E Saúl, ao sair de dentro daquela coisa, Davi se apresenta e diz: meu rei. Aí que o rei Saúl olha para ele, que olha o servo Davi, e Davi praticamente chora, se inclina, se prostra no chão, mostrando a sua obediência, mostrando o seu respeito, mostrando a sua devoção, vamos dizer assim, a sua intimidade, o quanto ele estava apto a servir. E o rei ali não entendia. Ele disse assim: meu rei, tu estivesse na minha mão, está aqui, ó, o manto da tua orla, a orla do teu manto, está aqui, ó, a orla do teu manto, eu cortei, poderia ter tirado, ceifado sua vida, mas assim eu não fiz, porque eu jamais me levantarei contra ti, E ele traz esse contexto, que ele diz no versículo 12, e é ratificado ali no versículo 15, que diz assim: o Senhor, porém, será o juiz,
e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E por um breve momento, Saul reconhece o valor de Davi. Saul reconhece que ele está no caminho errado. Saul reconhece que Davi sempre lhe serve, sabe? Davi sempre lhe traz, vamos dizer assim, frutos do seu trabalho, da sua mão, em prol do seu reino. Davi lhe oferece uma bondade que ele jamais, porque ele como inimigo pelo menos na cabeça dele, não no coração de Davi, mas Saul como inimigo de Davi, foi poupado uma coisa que nenhum inimigo, quando estivesse na mão do seu adversário, assim o faria. Ou seja, Davi oferece para ele misericórdia, oferece para ele paz. É assim que nós devemos agir, porque a Bíblia diz o seguinte: nós não devemos pagar o mal com o mal. O próprio Novo Testamento, nos remetendo ao Novo Testamento, fala sobre isso, sobre princípios de humanidade. Quando alguém te ferir, você não deve, vamos dizer assim, se carregar de ódio. A própria palavra diz que nós devemos irar, mas não devemos pecar. Então, Davi deixa de pecar, Davi deixa de levar a cabo algo que homens, mesmo andando com ele, poderiam ter levado a, vamos dizer assim, a desagradar ao Senhor. E Davi então coloca toda a sua luta, todo o seu propósito, tudo isso nas mãos de Deus, dizendo que Deus, o Senhor, advogará a favor de Davi, tá certo? Então é isso que você tem que ter na sua vida prática, é isso que você tem que entender. As tuas lutas são grandes, o teu sofrimento às vezes é intenso, você entra num processo de algo muito grande que te consome, que está te destruindo, e às vezes isso são os teus amigos, são os teus irmãos, isso é a tua casa, mas coloca como Davi, coloca como juiz entre você e o teu adversário, entre você e aquele que se coloca como teu inimigo na tua vida. Coloca o Senhor para que seja juiz e julgue entre tu e ele, e tenha certeza que o Senhor advogará a teu favor, se o teu coração estiver estabelecido nele e tua confiança também, tá bom? Graça e paz, terça-feira maravilhosa, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar na tua vida ou entrar na tua vida de uma vez só e que você possa prosperar, se alegrar, que você possa se tornar uma pessoa efetivamente feliz, porque está servindo o Senhor, porque a partir, não de ontem, mas a partir de hoje, desse momento, desse vídeo, você vai aceitar o Senhor como o Senhor da tua vida e caminhar junto à glória do Pai, tá certo? Fica na graça de Deus e que Deus te cuide.